Galera, na aula de hoje a gente vai conversar sobre ângulos. Vocês já viram alguma coisa de ângulos no ano passado, mas a gente vai expandir esse conceito, tá? Para trabalhar sobre ângulos, eu vou pegar até como exemplo duas canetas. Por quê? Porque para mim ter um ângulo, eu preciso ter dois segmentos de reta, dois pedaços de uma reta, que seriam minhas duas canetas aqui. A gente costuma falar que o ângulo, ele é uma abertura. Ele se dá através de um giro. Então, para formar um ângulo, eu preciso de dois segmentos de reta e um ponto. Vou usar como exemplo aqui na caneta o ponto da caneta. Todo mundo sabe que o ponto da caneta seria a ponta. Se eu tiver elas lado a lado, elas são linhas paralelas. Se eu tiver elas se cruzando assim, no meio, são linhas concorrentes, que a gente estudou semana passada. Se eu tiver elas de uma forma perpendicular, são linhas perpendiculares. Observe que os pontos da caneta não se encostam. Porém, se eu encostar os pontos da caneta, se eu unir os pontos da caneta, elas vão formar essa posição aqui, ó. E nessa posição, quando eu uno os pontos da caneta, eu formo um ângulo. Então, ó, o que seria um ângulo? Um ângulo seria uma abertura entre dois segmentos de reta. Essa abertura só é possível porque o ponto uniu as duas semirretas. Olha bem, semirreta tem começo, mas não tem fim. Então, quando a gente fala de ângulo, a gente está falando de dois segmentos de retas unidos por um ponto. Então, eu costumo dizer aqui, ó, ponto A, ponto O, ponto B. Normalmente, o ponto que une as semirretas é chamado de ponto O de origem da semirreta. E, professora Sandra, onde estaria o ângulo? O ângulo é esse espaço interno aqui, ó. O ângulo é essa abertura. Olha bem o que eu vou fazer com a caneta. Aqui elas estão encostadas, não tem abertura. Ângulo zero. Conforme eu vou deslocando a caneta, eu consigo ver esse tamanho do ângulo, ó. Um menor, um ângulo maior. Oi? Não dá para ouvir direito, porque tem alguém que ligou o áudio, está fazendo um barulho. Faz assim, ó, galera, como é a explicação, deixa os áudios de vocês desligados, tá? Facilita mais. Obrigado, Henrique. Então, olha só. Quando eu tenho esses dois segmentos de retas encostados, eu tenho um ângulo de 0 graus. Todo ângulo é medido em graus. O giro é medido em graus, tá? Então, olha o que vai acontecer aqui. Quando eu pego e uno esses dois segmentos de reta formando um ângulo, o ângulo ele pode fazer um giro, um movimento. Ó, levantei ele, eu tenho um ângulo. Eu posso abrir maior o tamanho desse ângulo. Eu posso fazer esse ângulo girar, ó, girar e vir aqui embaixo, ó. Opa, caiu a caneta. E aqui eu tenho outra abertura de ângulo. Então, quando a gente fala em ângulo, a menor maneira de vocês entenderem é pensar nos ponteiros de um relógio. Ó, vamos pegar o ponteiro do relógio marcando 9 horas, por exemplo. Olha o que acontece. Um ponteiro, outro ponteiro. O que une esses ponteiros é o ponto, é aquele parafuso que está no meio, grudando os dois. E o que esse ponteiro faz? Esse ponteiro ele faz um giro no relógio e volta sempre à posição inicial. Ele faz um giro no relógio e volta à posição inicial. Por isso que quando a gente fala de ângulo, a gente fala de um giro. Um giro em torno de um ponto fixo. A medida de um ângulo é feita em graus. E esse giro ele pode variar de 0 graus até 360 graus. Agora, o que nós, alunos do 6º ano, precisamos aprender sobre ângulo? Primeiro, o conceito de ângulo. Que o ângulo nada mais é do que uma abertura entre dois segmentos. Como que eu represento um ângulo? Se quiserem acompanhar a explicação da representação de ângulo, lá no caderno de atividade, na página 31, tem as definições de ângulo. Então, assim, ó, como que eu represento um ângulo? O ângulo tem o ponto O, que é o ponto que uniu as duas linhas. Tem a linha, olha bem, AO e a linha BO. São duas linhas, certo? Os segmentos não são representados por duas letras, que a gente aprendeu semana passada? OB, AO, desculpa, e BO. Agora, quando eu falo do ângulo,
que eu estou falando do giro, olha, acompanha o dedo da professora. Linha A chegou no ponto O e veio para a linha B. Então, o ângulo é AOB. É como se eu fizesse uma trajetória. O ponto do centro aqui, ó, sempre vai ficar no meio do ângulo. E ele sempre recebe um acento circunflexo, para indicar que é ele que faz o giro. Então, lá na apostila, no caderno de atividade, na página 31, está bem claro lá para vocês, ó. O ângulo é a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Quem é a origem? O ponto O. Quem são as semirretas? A semirreta é a linha AB, por exemplo, essa daqui. Semirreta AB, desculpa, semirreta BO e semirreta AO. AO porque os dois se uniram no ponto. E essa região interna é o ângulo. Como os ângulos variam entre 0 e 360 graus, a gente vai falar de alguns ângulos específicos. Vamos começar pelo que vocês mais usaram no trabalho da semana passada. Reta perpendicular. Era uma reta que tinha um ângulo de 90 graus. Ângulos de 90 graus são chamados de ângulo reto. Porque ele sempre vai ter uma linha vertical e uma linha vertical e uma linha horizontal. Eles formam um canto reto. Ano passado, no quinto ano, vocês usavam um marcador de canto reto. Era um círculo, vocês dobravam no meio, e vocês mediam o canto. A gente costuma dizer que a gente pode trabalhar com esse círculo usando a régua, né? Sempre que você vê um canto, ele tem um ângulo de 90 graus. Eu posso ter ângulos maiores que um ângulo reto. Olha o que vai acontecer com a minha caneta. Vai abrir. E eu posso ter ângulos menores que o ângulo reto. Vai fechar. Quando o ângulo é maior que o ângulo reto, ele é chamado de ângulo obtuso. Quando o ângulo é menor que o ângulo reto, ele é chamado de ângulo agudo, tá? São definições que a gente costuma trabalhar de ângulos. E tem o ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Ó, que nem um prato raso, tá vendo? Ó, o braço do Cristo Redentor. É o braço aberto. Seria o ângulo de 180 graus, tá? O que nós vamos fazer nessa unidade? Na verdade, nós vamos só identificar os giros. Identificar os giros. O que seria identificar os giros? Se imaginem, por exemplo, de frente para uma parede. Vamos pensar lá na sala de aula, eu estou de frente para o quadro. Se eu pedir para vocês fazerem um giro de 180 graus, vocês vão ficar de costas para o quadro. Porque vocês vão fazer uma meia volta. Se eu pedir para vocês fazerem um giro de 90 graus, vocês vão ficar de frente para a porta. Porque vocês vão dar só um quarto de volta. Então, quando a gente fala de ângulo, a gente pode falar também dessa medida em forma de fração. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui o quadro com vocês para mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo achar o que eu preciso. Vou tentar. Vou colocar aqui para vocês um círculo. Não risca. Tá? Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Ó, abrir aqui um círculo, certo? Isso aqui vai representar um giro, tá? Agora, olha bem o que a Pro vai mostrar para vocês na representação de ângulos. Eu tenho uma flecha e vamos pegar aqui a outra flecha. Deixa a Pro tentar fazer... Opa! Não, deixa eu pegar ela de novo, que ela não saiu daqui. Agora ela saiu. Ó. Estão vendo as duas flechinhas? Sim. Essas duas flechinhas estão representando a abertura de um ângulo. O ângulo, para vocês entenderem, ele é essa coisa região... essa coisa de baixo ali, ela saiu sem querer. Ó, mas o ângulo... A Pro já apaga ela aqui. Deixa eu pegar a borracha e apagar. Pronto. O ângulo é esse espaço interno aqui dentro, ó. Quem seria o segmento de reta? Vamos tentar digitar um texto aqui para facilitar para vocês. Eu vou tentar puxar ele aqui e depois eu já apago. Eu tenho a linha representada pela linha A e eu tenho a linha representada pela linha B. Linha A, linha B.
O encontro dessas duas linhas ali formam o ponto de origem, que é o ponto O. Ó, aqui é o ponto O, então eu tenho a linha AO e eu tenho a linha BO. Representando isso em segmentos, seria OA e seria, vou botar um pouquinho mais para baixo, AOB. Esses dois aqui seriam os nossos, deixa eu botar aqui, os nossos segmentos de reta. Só vamos trazer mais para cá para não ficar em cima da nossa circunferência. Ó, esses dois seriam os segmentos de reta. AO e BO, que foi o que a gente trabalhou semana passada. OA e OB. Seria a linha AO e BO, a linha. Agora, então vamos lá especificar. O que seria o nosso O? O nosso O seria o nosso ponto. O nosso ponto de origem. É o ponto que faz o giro, que faz o ângulo girar. Agora, o que seria o nosso ângulo? O nosso ângulo, na verdade, É o espaçamento seria entre o espaçamento entre o A e o B. Isso mesmo. E esse espaçamento é indicado assim, ó. A, O, B. Eu saí da linha do A, passei pelo ponto O e cheguei no ponto B. Eu não vou conseguir aqui botar para vocês, porque o computador não aceita. Mas no ângulo, a linha do meio sempre recebe um acento circunflexo, que é o acento do ângulo, para indicar que a linha do meio é o ponto de giro, é o centro. Agora, por que a professora Sandra... Aqui a gente não vai se preocupar em medir ângulo. A gente só vai se preocupar em saber se ele é um ângulo maior que 90 graus ou menor que 90 graus. Por exemplo, esse ângulo que eu desenhei é um ângulo menor do que 90 graus. Por quê? ângulo agudo. Ele é um ângulo agudo. Por quê? Porque ele é um ângulo que representa uma medida menor que 90 graus. E por isso ele é chamado de ângulo agudo. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse ângulo ficar maior que 90 graus. Olha só, eu vou pegar a minha seta, deixa eu só voltar lá no desenho, e vou tentar deslocar essa seta. Acho que eu não vou conseguir deslocar ela, vou ter que pegar outra. Vamos pegar outra, não tem problema. Ó, fiz a mesma posição e agora eu vou fazer ele ficar... Opa, vou fazer ela ficar maior que 90 graus. Quer ver só? Ó, abertura maior que 90 graus. Tá vendo aqui a abertura? Ela fica maior que 90. Por que maior que 90? Vou mostrar para vocês por quê. Vou botar aqui no meio uma flecha. Deixa eu tentar fazer reto. Essa flecha que a prof desenhou aqui é a flecha que indica o 90 graus. Tá vendo o canto reto? Ó, uma linha vertical. Opa, corri com ela, desculpa. E uma linha horizontal. Por isso que aqui tem 90 graus. Se eu tiro essa seta daqui, não consegui tirar ela, vamos apagar então. Se eu tiro essa seta daqui, maior que 90 graus. E aqui, menor que 90 graus. Quando ele é um ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. E quando ele é um ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. Na nossa vida, na nossa casa, existem vários ângulos agudos e obtusos. Por exemplo, a inclinação do telhado de vocês é um ângulo. Normalmente ele é um ângulo obtuso, porque é um ângulo maior que 90 graus. A abertura da porta de vocês pode dar um ângulo agudo menor que 90 graus. Ou um ângulo de 90 graus, a porta de abrir, né? Não a porta de correr. Às vezes na janela de vocês tem os vidros, aqueles espaços entre os vidros te dá um ângulo diferente. Agora a prof vai mostrar para vocês como que nessa circunferência eu consigo determinar um ângulo através de frações. Vou dar um exemplo para vocês. Os ângulos eles podem variar entre 90 e entre 0, e 360 graus, que seria uma volta completa. Nós temos 4 ângulos fundamentais. Vou pegar aqui a minha seta para mostrar para vocês. Vou dividir essa circunferência. Estão vendo onde a seta está passando? Deixa eu pegar outra aqui. Não sei se eu consigo mudar essa cor dessa bolinha aqui. Queria deixar ela transparente, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas por enquanto eu vou trabalhar com ela assim.
Até a gente ir aprimorando os nossos dotes aqui, né? O que eu fiz com a circunferência? Dá uma olhada lá para a professora Sandra. Você dividiu ela? Dividi ela em quantos pedaços? 4. 4 pedaços. Significa que eu dividi ela em 4 ângulos. Ô, galera, obrigado quem botou aí na cor branca. Significa que eu dividi ela em 4 pedaços de quantos graus? 90 graus. Eu dividi, ó. Aqui tem aqui tem 90 graus. Nessa parte de baixo aqui tem 90 graus. Nesse pedaço de cá tem 90 graus. E nesse pedaço aqui em cima tem 90 graus. Opa, deixa eu aproveitar aqui. Tem 90 graus. Prof. Oi. Eu vou precisar sair agora, mas como a aula tá filmando, esses depois, tá? Ok, sem problema. Tá bom? Cada pedaço desse daqui tem 90 graus. Só que se eu pensar em fração, vamos pensar em fração. Se eu dividir a fração em 4 pedaços, essa parte aqui é 1/4 da fração. Essa parte aqui é 2/4 da fração, porque eu peguei 2 pedaços de 4. Essa parte aqui é 3/4 da fração. E essa parte aqui, na verdade, é 4/4 da fração. Por quê? Porque eu usei toda a fração, usei 4 partes dela. Então, eu posso dizer que um ângulo de 90 graus nada mais é do que 1/4 da fração. Que o ângulo que 2 ângulos de 90 graus, olha bem o que a prova vai botar aqui embaixo, que seria 180 graus aqui, é 2/4 da fração, porque aqui são 2 ângulos de 90 graus. Que 3 ângulos de 90 graus, olha o número 3 aqui, ó. Que 3 ângulos de 90 graus, que é 270 graus, dá 3/4 da minha fração. E que 4 ângulos de 90 graus, que é 360 graus, dá 4 pedaços da fração. Então, assim, ó, na verdade, a gente não vai trabalhar com somatórias, tá? A gente não vai estar trabalhando aqui na nossa atividade com o uso do transferidor. Eu vi que a Ana, no começo da aula, tá? Botou ali o transferidor. O transferidor é um instrumento que a gente usa para medir o ângulo. Porém, a gente não vai trabalhar com medidas de ângulo. A gente vai, na verdade, a gente vai, na verdade, trabalhar apenas com a informação de ângulo, o tamanho do ângulo, tá? E é essas informações que a prof botou aqui que vocês têm que conhecer. Se ele é maior que 90, se ele é menor que 90. Se eu estou usando 1/4 da fração, 2/4 da fração, 3/4 da fração, e assim vai. São esses componentes que a gente vai trabalhar. Então, voltando lá para a nossa aula lá, voltando aqui para o geral. O que é importante a gente saber hoje, dentro de ângulo? Que o ângulo é uma abertura, que essa abertura pode variar de 0 a 360 graus, que essa abertura pode ser representada em forma de fração, sempre dividida em 4 pedaços, e que cada um desses pedaços tem 90 graus, que é um ângulo reto, e que os ângulos recebem 4 classificações, vamos botar assim. Reto quando tem 90 graus, agudo quando é menor que 90, obtuso quando é maior que 90 e raso quando ele tem 180 graus. E que para mim formar um ângulo, eu preciso ter 2 segmentos de retas e um ponto. Tudo isso que a professora passou para vocês, essa informação, eu vou mandar depois para vocês, lá no WhatsApp, um vídeo de uma pessoa montando essas ideias para vocês. Gostaria que todos assistissem, porque ele trabalha de uma maneira bem legal e reforça o que a gente está fazendo aqui na oralidade. Se vocês olharem na apostila na página 59, depois vai mostrar o que a prof falou sobre os ângulos das frações. Lá na página 59 da apostila, tem uma menina fazendo uma dança, digamos assim, e ela está mostrando um giro de meia volta, um giro de volta completa e um giro de 1/4 de volta. Isso a gente faz com bicicleta, faz com skate, faz com carrinho quando brinca. Então, esses giros representam o quê? Nada mais do que um ângulo. Então, assim, ó, galera, o primeiro momento hoje é só vocês entenderem que o ângulo é um giro. É uma volta que a gente faz em torno de um ponto fixo. Então, assim,